Qual a sua opinião sobre fundos de infraestrutura? Cara, os fundos de infraestrutura, eles são muito vagos, tá? Porque o que o cara tá. Primeiro, eu volto a dizer. Quando você bota a mão o dinheiro na mão de um administrador profissional, tá? Você está delegando para alguém a sua tarefa de ganhar dinheiro. Boa parte das vezes, esse profissional, que é um profissional, tá? Sempre são profissionais, ele poderá ou não poderá se portar melhor do que você. Ao utilizar esse tipo de fundo, você está investindo em certos setores que são arriscados. Se não fosse arriscado, né, o cara não estava lá fazendo os fundos em geral. Sempre tem risco. O que o cara investe? Eles não são muito claros. Quando você pega um fundo, você vai ver lá, fundos, não sei o que, multimercado, não é esse aqui, mas um fundo multimercado, não sei o que. Ele é obrigado a botar 66% do dinheiro dele em ações. Fundo de ações, não multimercado, fundo de ações. Fundo de ações. O cara é obrigado a botar 66% do dinheiro em ações. Tá bom, e os outros 34%? Ele bota no quê? Você não sabe. Ele não fica te dando explicação sobre isso. Tá? Então, o cara pode botar em outras coisas. Tudo bem que ele tem uma série de limitações, mas ele pode botar um terço do dinheiro em outras coisas, que não são em ações. No entanto, você comprou um fundo de ações, e na sua cabeça, o cara tem que meter aquele dinheiro 100% em ações. Mas não é assim que é a legislação. Quando você olha para um fundo multimercado, aí então o troço é completamente diferente. Porque o cara não tem limitação nenhuma. Você está comprando um fundo multimercado que, em teoria, você acha que ele está operando em ações, e ele pode não estar operando em ações. Ele pode estar operando 20% em ações, 50% em COI, e ele não vai te dar satisfação nenhuma e você nem sabe que está fazendo isso. Pode estar super alavancado em alguma outra coisa. Quando você vem para fundos de infraestrutura, você tem. O cara é obrigado a investir em infraestrutura. Mas um valor, uma parte do valor. O resto, não. Bom, dito isso, se eu gosto disso? Não, eu não gosto. Primeiro, eu não gosto de fundos. Eu já não gosto de fundos em geral. Porque eu estou pagando para alguém administrar o meu dinheiro. Sabe aquela Ferrari que os caras do fundo andam? Sabe aquele Porsche que os caras do fundo andam? Sabe aquele apartamento maravilhoso que eles aparecem, aquele terno Armani que ele está desfilando, aquele relojão cebolão milionário que ele anda? Pois bem, quem pagou aquilo? Você. Você pagou aquilo com as suas taxas do fundo. Dinheiro esse que se você não tivesse num fundo, ficaria para você. Então, toda vez que você delega para alguém a administração do seu dinheiro, você tem que pagar essa pessoa. Toda vez que você paga alguém para fazer um trabalho que você poderia fazer, é menos dinheiro que sobra para você. Quem está totalmente fora do mercado e não entende absolutamente nada do assunto, faz sentido. Por exemplo, pega minha mãe, tá? Minha mãe não entende nada de ações, vamos dizer que ela queira investir em ações, que eu não recomendo, mas aí ela vai lá e vai investir em ações. Pronto, ela vai botar e vai comprar ações? Não, só vai fazer cagada. Então ela tem botar num fundo faz sentido. Mas se você está no mercado, se você está investindo no mercado, se você tem uma certa ambientação de mercado, já não faz sentido nenhum você dar o dinheiro na mão dos outros. Por quê? Porque você está pagando alguém para fazer o serviço e está sobrando menos dinheiro para você. Certo? Então, já a priori, eu não sou a favor de fundos em geral. Tá? Por causa desse negócio. No final, 2%, parece pouco. São 2% ao ano, tá? De diferença. Tá? Porque a taxa de administração é 2%. Pode ter mais, porque tem taxas de performance. Mas vamos botar que seja só 2%. A Lili mandou outro dia para mim um negócio aqui e eu vou usar os tais 2%. Todo mundo sabe que Nova York era uma cidade, era um local que era ocupado por índios, né? Antes dos europeus chegarem, era ocupado por índios. A ilha de Nova York, a ilha de Manhattan, ela foi vendida para os holandeses, que foram os primeiros, não foram ingleses que chegaram lá primeiro, foram holandeses, e eles compraram a ilha de Manhattan por $24. E todo mundo ri quando você fala $24. Pô, venderam aquele troço todo por $24? Mas isso foi em 1600, cara. Tá? $24 não valem exatamente a mesma coisa em 1600 que valem hoje. Se você botar uma taxa de juros, tá? Esse cálculo é do Peter Lynch. Se você botar a taxa de juros de 8% ao ano, desde 1600 até hoje, aqueles $24 valem mais de 30 trilhões de dólares. Vamos lá, 30 trilhões de dólares.
desde 1600 até agora. Ah, mas é um prazo de 400 anos, né? Quase 500 anos. Agora já de quase 500 anos, 400 anos e varada e tal. É muito tempo e são os efeitos dos juros compostos. Então, em 8% ao ano, daria 30 trilhões. Se você refizer a mesma conta e botar em 6% ao ano, ao invés de 8%, lembra a diferença de 2%? Que você paga para o gestor, aqueles 30 trilhões viram 34 bilhões. 1.000 vezes a menos. São só 2% de diferença. Mas é um prazo longo. Nesse caso, são 400 anos. Mas, num prazo menor, não vai ser uma diferença de 1.000 vezes, né? Mas vai ser uma diferença considerável. E esses 2% você está pagando para o gestor, mesmo que ele tenha prejuízo. Ele teve prejuízo, você paga 2% para ele. Não tem solução. Fora o que você pagar a mais nas taxas de performance. Então, 2% faz uma diferença desgraçada. É uma diferença enorme no longo prazo. Se você botar 2% rendendo em 30 anos, a diferença é muito grande. Vamos botar aqui, vamos fazer a conta. Essa aqui é a calculadora HP12C e eu vou botar uma conta aqui. Eu não sei quanto é que vai dar essa conta, tá? Então eu estou aqui jogando no escuro. Mas suponha que você tenha 100 mil reais hoje. Acredito que muita gente tenha 100 mil reais para aplicar. E o cara vai ter, acima da inflação, 8%. Tá? E ele tem 35 anos para esperar. Que é o prazo de aposentadoria que as pessoas trabalham. Ele vai botar todo mês mais 1.000zinho, certo? Todo mês ele bota mais 1.000zinho, e com 8% ao ano, nos 35 anos, guardando 1.000, começando com 100, quanto que ele vai ter lá no final, já em dinheiro de hoje, porque essa taxa é acima da inflação? Ele vai ter 1.131.000, 1.132.000 aqui. Guarda esse número, 1.132.000. A mesma conta, a única coisa que eu vou mudar é que ele vai sair de 8% para 6%. O resto é tudo igual. Lembra que ele tinha 1.132.000? Ele passou a ter basicamente a metade. São só 2%. Isso aqui em 35 anos, que é o prazo que vocês, a maior parte de nós, vai investir o dinheiro para tirar lá na frente, 30 anos, 35, né? Para o cara, quando aposentar, começar a tirar a grana dele. Observou que 2% faz uma diferença absurda na sua vida? Essa aqui é a grana que alguém que paga 2% ao ano vai tirar contra quem não paga os 2% ao ano, vai tirar. Portanto, por essência, eu sou contra fundos. Por isso. Uma coisa é um fundo te cobrar 0,2%, 0,5%. Ainda vai fazer diferença, mas é pouca. 2% mais taxa de performance, que pode variar entre 20% e 30% do que der acima do que o Ibovespa der, é muita coisa. Então eu sou contrário a esse tipo de coisa. Todos os fundos em geral, por várias razões, e esse aí eu estou entrando no mérito, e esse aqui não é diferente. Certo? Não é diferente. E você é a favor ainda de anotar todos os gastos, todo o tempo, essa planilha que eu falei para vocês, que tem lá, que eu anotei lá o estacionamento, se eu quiser saber hoje quanto eu gastava em 2008, eu sei. Quanto que eu gastei em roupas em 2008? Você abre a planilha, tem lá, e tem exatamente quanto foi gasto em roupa. É óbvio que aí tem que ser fazer, né, a atualização pela inflação. Mas, independentemente disso, eu sei exatamente quanto foi gasto proporcionalmente ao que era o salário na época, todos os meses de todos os anos, desde sei lá quando. Eu nem sei desde quando tem essa planilha. Por aí, mais ou menos desde 2000 e sei lá quanto. Todas as contas, todas, sem exceção. Inclusive aquilo que eu pago sem notinha. Você tem um guardador de carro na rua. Você para lá e dá, dá ali, sei lá, 10 conto pro cara. Ou, porra, hoje 50, né? Porque já não é 10, o cara nem olha. Já não olha o carro mesmo, mas pelo menos não arrisca o carro. Mas aí você vai lá e dá 50 pau pro cara. Esse dinheiro vai pra planilha. Todos os gastos, sem exceção, vão pra planilha.
O que dá trabalho e as pessoas desistem. A maior parte das pessoas começa com isso, faz 3 meses ou 4 e abandona, porque dá muito trabalho, aí esquece, depois eu faço. Aí depois eu faço, o cara já esqueceu esse dinheiro que ele deu. É todo dia. Assim como eu faço um diário de trade todo dia, todo santo dia, quando eu acabo de operar no mercado, eu faço diário de trade. Todos os dias, eu opero no mercado desde 2008. Tá? Há um tempo atrás até joguei fora uma opção desses diários, porque não vou ficar olhando diário lá de 2008, porque eu era um perebão em 2008, e hoje não sou. Então, aquilo já não me interessava mais. Joguei fora tem um certo tempo, mas eu tenho os diários todos, agora não mais, né? Mas eu tenho os mais recentes, estão todos aqui, guardadinhos, porque de vez em quando eu vou lá dar uma olhada. O melhor lugar para você aprender é com você mesmo. O melhor livro de todos. É você fazendo cagada, você aprendendo com seus próprios erros. Eu tenho todos eles, e assim você também tem que fazer com a sua planilha. E de vez em quando não adianta fazer a planilha, tem que ir lá analisá-la, senão não serve para nada. Né? Então todos os gastos, sem exceção, são anotados nessa planilha.